A nossa aula de hoje é sobre a configuração de cotas no AutoCAD. O que nós fazemos com as cotas não é mais do que pormos as dimensões do nosso desenho. Na apresentação, eu tenho uma parte a falar também sobre a questão do toleranciamento dimensional, que já vos vou explicar. E depois disso, nós falamos aqui sobre a configuração da caixa de diálogo para a criação de um novo estilo de cotas de acordo com aquilo que nós pretendemos no nosso desenho. O que eu vou fazer novamente é passar então para o AutoCAD para vos falar então sobre como é que se configuram as cotas. Importante ter sempre em mente que no AutoCAD nós temos a cota dividida em algumas partes. Por exemplo, se eu estiver aqui a cotar o meu objeto, vamos supor que o meu objeto tenha esta forma que eu tenho aqui, eu posso utilizar, em primeiro lugar, dois tipos de cotas. Nós podemos fazer as cotas em série ou podemos fazer as nossas cotas em paralelo. No caso das cotas em série, o que o AutoCAD faz é, utilizando o primeiro ponto, nós colocamos a nossa cota, eu peço a ele que me cote deste ponto até este ponto. Ele vai, logicamente, por aqui a medida desta distância entre esses dois pontos. A seguir, quando eu for continuar a minha cotagem, o que ele faz é continuar exatamente na mesma linha de cota e dá então o ponto seguinte. Então, o que nós estamos a fazer aqui é uma cotagem em série, ou seja, na mesma linha de cota, numa linha de cota contínua, o AutoCAD vai localizando todas as dimensões que nós pedimos a ele. Segunda hipótese é nós termos então a cotagem em paralelo. No caso da cotagem em paralelo, o que o AutoCAD faz é, nós pedimos a ele, logicamente, vamos fazer a cotagem em paralelo, somos nós que definimos. Eu quero a cotagem deste ponto até este ponto, que ele faz é exatamente o mesmo que ele fez na anterior. Põe aqui a medida desta distância. A seguir, eu peço a cota até este ponto seguinte, o que ele faz é em relação a este ponto inicial de referência. Então, neste caso, o que nós vamos ter é, sempre em relação a um ponto definido, o AutoCAD faz uma linha de cota para cada uma das dimensões que nós queremos. Então, neste caso, nós temos aqui uma cotagem em paralelo. Depois disso, temos que ter em consideração também as partes de uma cota no AutoCAD. Então, o que é que nós temos? Quando o AutoCAD faz a nossa cota deste ponto até aqui, o que ele faz, então, em primeiro lugar, são estas duas linhas. Estas linhas são chamadas linhas de chamada. Estas aqui são as nossas linhas de chamada, que são linhas perpendiculares aos pontos cotados. Depois disso, nós temos, então, a linha que é paralela ao elemento cotado, este e esta linha que nós temos aqui, que é a chamada linha de dimensionamento. Depois nós temos os símbolos que utilizamos aqui nesta intersecção, que o que significa é que esta cota que vai ser indicada nesta dimensão é deste ponto até este ponto que eu tenho aqui, é desta intersecção até esta intersecção. Então, estes símbolos que nós temos aqui são chamados mesmo no AutoCAD de símbolos and arrows, que são setas. Depois disso, nós temos o valor da cota. O valor da cota, neste caso, é então no AutoCAD o nosso texto. Então, a nossa cota é dividida em 4 partes: o texto, a nossa linha de dimensionamento, os nossos símbolos e, finalmente, então, as nossas linhas de chamada. E é em relação a estas que nós vamos ter que fazer a configuração no programa. Vou entrar aqui, então, no AutoCAD. Vocês têm que configurar a vossa cota de acordo com aquilo que é o vosso desenho e de acordo com a forma como vocês estão a trabalhar as vossas unidades de desenho, não é? Depende sempre do significado da unidade de desenho para aquilo que eu estou a fazer, para o meu desenho. Se eu estiver a trabalhar em arquitetura, normalmente a nossa unidade de desenho tal 1 é o metro. Se eu estiver a trabalhar em desenho mecânico, o nosso 1 é o milímetro. Tudo isso vai fazer diferenças no momento da configuração. Eu vou começar então aqui por configurar os drawing limits, porque eu ainda não tinha feito isso. Vou configurar aqui ligeiramente maior hoje, vou por aqui 100,80. Vou desligar aqui o nosso grid mode, não precisamos dele mais uma vez. E vou fazer aqui um desenho qualquer com uma dimensão, por aqui 10 unidades, aqui 20 unidades,
2 unidades, 4 unidades, 6 é pouco, vamos aumentar isto, vamos por aqui outra vez 8 unidades aqui, 10 unidades aqui e 20 para este lado. Eu quero fazer a cotagem deste elemento que eu tenho aqui. Neste momento não vou configurar nada a nível do formato da cota, só para vos mostrar o que é que aparece então. Então, vocês têm aqui o dimensionamento nesta zona que eu tenho aqui, é uma área de dimensionamento que tem a parte dos estilos de cotagem, mas vocês também têm aqui no AutoCAD um separador específico para o dimensionamento, que é este separador Annotate que eu tenho aqui, e eu vou mudar diretamente para este separador. Como eu vos disse, eu vou começar aqui por aplicar uma cota, só para vos mostrar o que o AutoCAD faz neste momento. A aplicação das cotas é feita aqui nesta zona. Vocês têm cotas lineares, que são só cotas horizontais ou verticais, as cotas alinhadas, que são alinhadas com o objeto, dos ângulos, dos arcos, dos raios, dos diâmetros, o jogged, que é para cotas de arcos ou de círculos em que os centros não apareçam aqui no nosso desenho. Por exemplo, é um arco muito grande, eu não tenho a posição do centro para fazer uma cotagem de diâmetro ou raio, então eu vou usar aqui este jogged. E depois o ordinate, quando vocês fazem uma cotagem em relação a eixos. Vou utilizar aqui uma cotagem linear, quero uma cotagem deste ponto até este. E o AutoCAD faz aqui a minha cota. Só para vos mostrar a diferença entre uma cotagem linear e uma cotagem alinhada, se eu fizer uma cotagem linear entre dois pontos que não estão ao mesmo nível, que este caso está aqui, o que ele faz é ou uma cota horizontal se eu arrasto o rato nesse sentido, ou uma cota vertical se eu arrasto o rato aqui na vertical. Então, na cota linear, ele só faz cotas horizontais e verticais. Se ao invés disso eu escolher uma cota alinhada, e eu tiver a cotar dois pontos que não estão ao mesmo nível, o que ele faz é uma cota exatamente com a inclinação da diferença de nível entre estes dois pontos. Neste caso, então, que eu vou fazer uma cota linear entre este ponto e este, estão ao mesmo nível, e o que eu tenho que fazer a seguir, eu dei os dois pontos e o AutoCAD agora o que está a me pedir é para eu localizar onde é que eu quero a minha cota. E o que eu vou fazer é localizá-la mais ou menos aqui. Tenho aqui a minha cota feita. Como eu vos disse há pouco, o AutoCAD trabalha com cotagem em série, que é esta contínuo, ou então com uma cotagem paralelo, que é a baseline. Se eu utilizar, por exemplo, a baseline, o que acontece aqui é, ele guardou o primeiro ponto, não é? Que foi o primeiro ponto que eu dei na cotagem anterior, e o que ele está a me pedir é o ponto seguinte. Eu vou dizer que eu quero até aqui, o que o AutoCAD faz é isto, e a seguir ele continua a me pedir o próximo, que é este, e assim por diante. Então, neste caso, uma cotagem em paralelo, eu tenho um ponto base e ele vai fazendo uma linha de cota para cada uma das dimensões. Se ao invés da cotagem em paralelo eu quiser utilizar uma cotagem E-série, que é este contínuo que eu tenho aqui, eu vou clicar nele, e primeiro ele está a me pedir então qual é a dimensão, que eu diga a ele a que dimensão eu quero dar continuidade, ou seja, depois de nós termos localizado a primeira cota no nosso desenho, eu vou então dizer a ele qual é a que eu quero continuar. Eu quero continuar esta cota que eu tenho aqui. Clico nela e agora ele está a me pedir qual é o meu ponto seguinte. Eu vou dizer que o meu ponto seguinte é este e depois vou dizer que o meu ponto seguinte é este. E neste caso vocês têm aqui todas as cotas em sequência. O AutoCAD está configurado com este estilo de letra, com este estilo de símbolo, com estas distâncias que vocês estão a ver aqui em relação aos pontos cotados, mas tudo isso é configurável. Nós podemos aqui alterar toda a nossa configuração em função daquilo que nós queremos. Porque neste momento o AutoCAD está a trabalhar com um estilo de cotas que é o ISO 25. Ele traz por defeito 3 estilos de cotas, vocês têm aqui o Standard, o Anotativo e o ISO 25. E vocês podem, a qualquer momento, criar os vossos próprios estilos de cota, os estilos de dimensionamento. Depois vocês têm aqui o layer com que ele está a trabalhar e aqui, como eu já vos disse, vocês têm aqui as teclas os ícones, aliás, para a aplicação das cotas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aqui criar um novo estilo, vamos aqui criar um estilo de texto, um estilo de cota que esteja de acordo com aquilo que nós pretendemos. Vocês têm aqui a opção Manage Dimension Styles. Esta é a caixa de diálogo, vocês têm aqui os 3 estilos de cota com que o AutoCAD vos traz. E o que vocês vão fazer é simplesmente criar um novo estilo de cota, que é aquele que vocês vão utilizar. Se vocês clicarem em Standard, ele vai criar um novo estilo de cotas, um novo estilo de dimensionamento, exatamente com a configuração
do Standard. Se vocês clicarem no ISO 25, ele cria como fundo o ISO 25, porque o AutoCAD nunca cria nenhum estilo e nunca configura nada sem valores. Ele tem sempre algum valor por defeito, como vocês já repararam em todos os outros comandos que nós utilizamos aqui, mesmo que este valor por defeito seja 0. O estilo que eu apliquei agora há pouco e que estava ativo era o ISO 25, então vou fazer uma cópia deste estilo ISO 25. Vou criar aqui um New, vocês têm aqui várias opções, modificar um estilo existente, criar um novo, então selecionar como estilo corrente. Reparem que aqui em cima na caixa ele vos diz que o estilo de dimensionamento corrente é o ISO 25. Vou criar então um novo estilo de texto, New. A este novo estilo de texto vocês podem dar um nome. Eu vou dar aqui o nome, por exemplo, explicação. Vai ser feito então com base no ISO 25 e vou aqui continuar para poder configurá-lo. Temos aqui vários separadores para configurar e se vocês repararem aqui em cima, o primeiro separador é Lines. Este separador então diz respeito aos dois tipos de linhas que vocês têm na cotagem e os tipos de linhas que vocês têm na cotagem. São a linha de dimensionamento e as linhas de chamada, que é o que nós tínhamos aqui. Então, aqui no Lines, vocês têm ele separado entre o Dimension Lines, que são estas que estão aqui, que são esses parâmetros que vocês têm aqui para configurar. E aqui embaixo, vocês têm as Extension Lines. As Extension Lines são as linhas de chamada. O que vocês têm que definir em primeiro lugar é qual é a altura de letra que vocês pretendem no vosso desenho. Se vocês repararam aqui, quando eu estava a fazer aqui o meu desenho, as unidades que eu utilizei foram 10, aqui eu utilizei 8. Então, eu sei que a minha unidade de desenho está a trabalhar com essas dimensões que eu tenho aqui. Eu, se calhar, diria que se eu configurar a minha altura de letra, por exemplo, com 1, pode ser suficiente para aquilo que eu pretendo. Então, o que eu vou fazer é reduzir estas cotas para elas fiquem muito menores. Normalmente, nós temos a letra muito pequena. E, logicamente, que isso depois vai ter intervenção, vai também ter um impacto no momento da plotagem do vosso desenho. Mas nós temos aqui uma ferramenta para alterar o fator de escala da configuração. No entanto, é importante que vocês saibam depois qual é a escala que vocês vão utilizar no vosso desenho, porque a escala, ao interferir no desenho, também interfere nas cotas. Se vocês quiserem um desenho que possa ser plotado numa escala 1:1, que é uma escala real, que possa ser plotado também numa escala 1:2, que seria a metade do tamanho. Quando vocês imprimem e quando vocês vão plotar o vosso desenho, ele tanto vai na escala 1:1 ter o vosso desenho com uma determinada dimensão e a altura da letra com uma determinada dimensão, como quando vocês forem plotar na escala 1:2, em que o vosso desenho tem a metade do tamanho, a letra também vai ter a metade do tamanho. E muitas vezes isso é suficiente para não se conseguir ler. Mas nós isso também conseguimos resolver aqui mudando o fator de escala da configuração das cotas. Então, neste caso, o que eu vou fazer é partir do princípio que 1 milímetro na altura da letra é suficiente. Ele estava aqui a trabalhar com 2,5. Vamos passar para 1,5. Então, considerando que eu quero uma altura de letra de 1,5, vamos ver aqui o que é que nós vamos configurar. Em primeiro lugar, deixamos sempre a cor da linha de dimensionamento, o tipo de linha e a espessura de linha de acordo com os layers. Quando vocês mantêm aqui o by block, vocês vão criar um layer que seria o layer das cotas e esse layer é que é utilizado para a aplicação de todas as cotas. E assim vocês têm todas as vossas cotas numa das camadas do AutoCAD. Aqui vocês devem mexer neste baseline spacing. O baseline spacing não é mais do que a distância que vocês pretendem aqui. Quando vocês estão a usar uma cotagem em paralelo, qual é a distância que vocês querem entre esta linha de dimensionamento e esta linha de dimensionamento que vocês têm aqui. Então, baseline spacing não é mais do que isso. Se eu vou trabalhar com uma letra de 1,5, se calhar 2 entre uma linha e outra é suficiente, porque é a altura da letra, mais um pouquinho, e nos dá aqui um espaçamento razoável entre as duas linhas. Eu vou deixar configurado, não significa que vá trabalhar com o dimensionamento em paralelo, mas eu deixo configurado, porque se eu quiser utilizá-lo, eu sei que ele já está com a dimensão que eu pretendo. Vocês podem suprimir as linhas de dimensionamento, o que não faz muito sentido na maior parte dos casos. Por exemplo, se eu posso suprimir metade da linha de dimensionamento e se eu clicar aqui nos dois, eu vou suprimir as duas e eu não tenho linha de dimensionamento no meu desenho. Às vezes pode ser útil se vocês estiverem a fazer cotagens e não pretendem que a linha de dimensionamento exista. Da mesma forma, vocês podem suprimir as linhas de extensão e assim as linhas de chamada. Assim vocês têm a cotagem
perfeitamente associado ao vosso desenho, mas sem qualquer tipo de linha. O que eu vou fazer é manter tanto as linhas de dimensão como as linhas de chamada. Tanto uma como outra vou manter ativas. Aqui no Dimension Lines vocês não têm muito mais para configurar. Agora nós passamos então aos Extension Lines. Nas Extension Lines são as linhas de chamada. Começamos então aqui, vocês têm a cor, a linha de chamada 1 e 2, porque o AutoCAD divide isso entre uma linha de chamada e outra linha de chamada. Vocês têm aqui a possibilidade de alterar, assim como a espessura da linha. Vamos deixar tudo by block. Normalmente no desenho técnico, desenho de equipamentos, desenho de mecânica, na área da mecânica, desenho de engenharia, nós normalmente temos as nossas cotas, todas elas com a mesma espessura. Como eu vos disse há pouco, vocês podem suprimir uma das cotas. Este preview aqui é extremamente útil porque vocês conseguem ver sempre aquilo que vocês estão a fazer. Ou vocês podem suprimir as duas linhas de chamada. Mas eu não quero suprimir, eu vou deixar as duas ativas. Depois vocês têm aqui a extensão para além da linha de chamada. O que o AutoCAD faz é dividir isto em extensão além da linha de chamada e depois vocês têm aqui um offset from origin. Então, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem, num primeiro momento, se vocês quiserem, se vocês disserem ao AutoCAD, eu tenho aqui a minha linha de dimensionamento. A extensão além da linha de chamada é a extensão, desculpem, a extensão além da linha de dimensionamento é este comprimento que vocês têm aqui, a extensão da vossa linha de chamada para além da vossa linha de dimensionamento. Depois vocês têm aqui uma outra possibilidade que é configurar o offset from origin, que é a distância do início da linha de chamada. É esta distância que vocês têm aqui. O que acontece é que quando nós trabalhamos desta maneira, eu vou ter linhas de chamada com diferentes comprimentos. Porque o que eu estou a configurar é esta distância que eu tenho aqui e esta que eu tenho aqui. Então, se eu estou a cotar pontos que estão ao mesmo nível, o próximo ponto vai ficar exatamente igual, esta linha de chamada vai ficar exatamente igual à primeira, porque esta distância é a mesma e esta também. Mas, quando eu for cotar este ponto que está a um nível diferente, esta linha de chamada vai ficar mais comprida, porque, logicamente, esta distância que eu vou ter aqui, ela vai se manter. Esta distância, então, é o nosso offset from origin, e depois vocês têm aqui a extensão para além da linha de dimensionamento. Então, vocês se configurarem extensão para além da linha de dimensionamento, normalmente eu utilizo a mesma altura do texto, e o offset from origin, depende da distância que vocês vão aqui manter as vossas cotas, mas normalmente, neste caso, manter ligeiramente acima do texto. Outra opção que vocês têm é mandar o AutoCAD fixar a linha de chamada, ou seja, para evitar que vocês tenham, como neste caso, linhas de chamada com diferentes dimensões, não é? Uma mais comprida, outra mais curta. O que vocês podem fazer é aqui simplesmente fixar o comprimento da linha de chamada. Eu vou usar aqui, por exemplo, um comprimento de 5, que seria 2 vezes a altura da minha letra, mais um pouquinho, para ficar ligeiramente maior, e já vemos se fica bem ou não. A qualquer momento vocês também podem voltar a esta caixa de configuração e reconfigurar estes parâmetros. Nessa caixa de diálogo já temos tudo configurado, vamos seguir então para o Symbol and Arrows. Desculpem, só vos dizer ainda que aqui vocês também poderiam mudar desculpem, é aqui no texto, já estava a pensar um pouco mais à frente. Na Symbol and Arrows, então, como eu vos disse, esta é a parte que vai configurar estes símbolos que nós utilizamos aqui, tá bem? O Symbol and Arrows é para nós configurarmos esses símbolos que nós usamos nas cotas. Então, vocês podem escolher os símbolos com que vocês querem trabalhar, e o AutoCAD tem uma quantidade enorme de símbolos, não é? Vocês aqui podem utilizar as setas fechadas, os dots, que são pontos e etc. Ou então simplesmente este símbolo que é a linha inclinada. Se vocês alteram no vosso primeiro, se vocês alterarem aqui na primeira linha de chamada, ele altera automaticamente o segundo. Se vocês alterarem só no segundo, isso vai permitir, por exemplo, que vocês tenham aqui símbolos diferentes. Logicamente nós não costumamos usar símbolos diferentes, eu vou usar aqui o meu dot. Aliás, vou deixar aqui vou deixar aqui na minha linha oblíqua e vou deixar os dois iguais. Normalmente, logicamente, nós não temos um símbolo numa linha de chamada e outro símbolo na outra, nós temos o mesmo símbolo nas duas. A líder é uma linha de chamada em que muitas vezes nós não temos a nossa cota ou não temos espaço suficiente para a cota, e o que o AutoCAD vai fazer então é escrever a vossa cota ligeiramente acima com uma líder. Depois vocês têm o tamanho deste símbolo, qual é o tamanho que vocês querem. Como eu vos disse,
Se eu tenho a minha letra configurada com 2, normalmente eu uso o tamanho do símbolo com o mesmo tamanho da letra e ele fica bem configurado. Depois, o que é que vocês querem que ele marque no centro, quando vocês estão a trabalhar com cotagem de raios e diâmetros e etc, não é? Ou arcos, ele pode não pôr nada, pôr uma marca ou pôr então linhas. Neste caso, ele põe as linhas no centro e também nos quadrantes. Eu vou deixar aqui uma marca e vou pôr aqui exatamente o mesmo tamanho do meu texto. Depois disso, vocês têm aqui o break size. O break size é se vocês quiserem fazer pequenos recortes na cota, ou seja, interromper a linha de dimensionamento por alguma razão. Vocês podem configurá-lo ou não. Eu vou pôr aqui um break size de 5, embora nós não iremos aqui utilizar o break size. Depois, se vocês querem ou não que ele utilize o símbolo dos arcos, quando ele está, logicamente, quando fizer uma cotagem no arco. Se vocês quiserem que ele utilize, vocês devem dizer se vocês querem que seja antes da dimensão em si, se vocês querem sobre o valor da dimensão, se vocês não querem que ele utilize o símbolo do arco. Eu vou dizer que quero que ele utilize e quero que ele esteja antes do meu texto. O jog angle. O jog angle, aqui é a configuração do jog. O jog normalmente é uma cota utilizada para quando nós estamos a cotar arcos, ou normalmente é para cotar arcos, ou partes de círculos que acabam por ser arcos na mesma, em que o seu centro não esteja no nosso desenho, ou seja, um arco muito grande e o centro deste arco está fora da nossa folha e não pode ser visto. Então, nós utilizamos este jog, que é uma cota que vai vos aparecer com... Se eu estou aqui, por exemplo, a cotar este arco e vamos supor que o centro deste arco esteja muito longe, se eu fizer uma cotagem com raio ou com diâmetro, ele vai marcar o centro, mas eu não quero que ele marque o centro. Então, eu digo a ele que quero cotar este arco, digo a ele qual é o ponto onde eu quero que ele inicie a cota e o que ele vai fazer é uma cota assim. Então, nesta cota, ele vai nos pôr aqui o valor do texto, onde vocês localizarem, e este ângulo que vocês têm aqui é o ângulo que vocês querem aqui nesta abertura do jog. Vocês configuram de acordo com aquilo que vocês quiserem e depois aqui a altura do texto que vai ser utilizado. Eu não vou configurar porque nós não vamos utilizar neste caso, mas se vocês quiserem por aqui, por exemplo, eu normalmente utilizo um ângulo menor para que este recorte não seja tão aberto. E aqui a altura do texto também podemos pôr aqui o mesmo, que são os dois que nós temos. Continuando então. Desculpem, a líder eu mantenho com a seta, não é? Porque a líder é uma linha de cota que vai aparecer acima do nosso desenho. Então, o que o AutoCAD faz no caso de uma líder é, vamos supor que eu tenho aqui uma cota, eu vou fazer uma cota e ela é muito pequena, não consigo pôr aqui o meu texto, o que o AutoCAD faz é isto, e aquele símbolo aparece aqui a indicar. E depois ele vai escrever a cota que eu pretendo aqui fora. Avançamos para o seguinte, que é o texto, então. Em relação ao texto, ele está a trabalhar com o estilo texto standard, ou seja, a letra é esta que ele tem aqui, eu vou mudar a letra, mas eu não criei um estilo texto, eu já vos mostrei como é que se criava em vídeos anteriores, mas eu posso a qualquer momento criá-lo diretamente aqui a partir das cotas. Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, ele vai diretamente para o meu estilo texto, vou criar um novo estilo texto, que eu vou chamar cotas, por exemplo, ok? Vou mudar aqui o estilo texto. Vou utilizar a Calibri, não vou configurar mais nada, nem a altura, nem nada, porque nós vamos utilizar a altura que nós temos aqui, e vou fazer aqui um Apply e um Close nesta caixinha. Ele ainda não mudou nas minhas cotas, o que eu tenho que fazer aqui agora é abrir, e vocês têm aqui então o nosso estilo que nós acabamos de criar, que é o cotas. Vou mudar aqui para o estilo cotas, e você já vem ao novo estilo texto aqui aplicado. O texto em si, novamente, vai ser de acordo com o layer que eu aplicar, vai ser by block, e o preenchimento do texto também, não tem qualquer preenchimento. A altura do texto é 2, né? Vocês já sabem. E o AutoCAD ainda permite que vocês, por exemplo, desenhem aqui caixas ao redor do texto, que são coisas que nós também normalmente não utilizamos, eu vou desligar. Depois vocês têm aqui a localização do texto, onde é que vocês o querem. Na vertical, se vocês querem sobre a linha de cota, se vocês querem centrado, no caso centrado ele interrompe a linha de dimensionamento para escrever o vosso texto, então sobre a linha de dimensionamento ele aparece acima da linha de dimensionamento, sempre para o lado de fora em relação ao nosso desenho, ou então de acordo com esta norma, ou então se vocês querem abaixo da linha de cota. De acordo com as nossas normas portuguesas, o que nós temos é o nosso texto
sempre do lado esquerdo em cotas verticais e acima da linha de dimensionamento em cotas horizontais. Então, nós vamos manter o above, em que ele vai fazer sempre as linhas na horizontal acima, na vertical do lado esquerdo. Depois, como é que vocês querem a localização em relação às linhas de chamada? Na horizontal, então, vocês podem ter o vosso texto centrado em relação às linhas de chamada. Junto à primeira linha de chamada, ele junta o texto aqui numa das linhas de chamada. Junto à segunda linha de chamada, vocês veem que ele moveu para o outro lado. Sobre a primeira linha de chamada, e aí agora aqui o texto vai aparecer na horizontal e neste caso aqui na vertical, ou sobre a segunda linha de chamada. Então, normalmente o que eu utilizo é um texto centrado entre as duas linhas de chamada. Depois aqui a direção, é esquerda para direita, como é lógico, e vocês têm aqui o offset from dimension line. Este offset from dimension line é a distância que vocês querem aqui entre o texto e a nossa linha de dimensionamento, ou seja, esta distância aqui entre os dois. Se vocês puserem, por exemplo, uma distância de 4, só para vocês verem o que acontece, então a ver ali que o texto se separou da linha de dimensionamento. O que eu costumo fazer aqui neste caso, usando um texto de 2 de altura, eu vou pôr aqui uma distância de 0.1, eu gosto do texto junto à linha de chamada, à linha de dimensionamento, desculpem. 0.1 permite então que este texto fique muito próximo da linha de dimensionamento. Depois o alinhamento do texto, se vocês querem o texto sempre horizontal, e vejam o que ele faz, não é? Neste caso ele até interrompe a linha de dimensionamento para escrever o texto, então aqui o texto está sempre horizontal. Se vocês querem o texto sempre alinhado com a linha de dimensionamento, ou seja, uma linha de dimensionamento horizontal, um texto horizontal, vertical, ele fica na vertical, se for inclinado, fica também vertical, inclinado. Ou se vocês querem de acordo com o estilo ISO, e basicamente a grande diferença está aqui no raio, que no alinhado o raio também fica inclinado de acordo com o local onde vocês posicionarem a cota, no ISO ele vai ficar horizontal. Eu vou deixar alinhado com a linha de dimensionamento. Depois vocês têm aqui algumas opções, que são opções que vocês podem ligar, vocês podem selecionar as vossas preferências, mas o AutoCAD vai fazer sempre aquilo que ele puder fazer. Então, vocês aqui vão escolher, neste primeiro lugar, o que é que vocês querem que ele mantenha entre as linhas de chamada, quando ele não conseguir colocar tanto texto como as setas entre as linhas de chamada. E o que eu costumo manter ligado é esta primeira opção, que é tente manter sempre o texto e a seta e os símbolos de acordo com o melhor tamanho. Quando não for possível, o que ele vai fazer é utilizar, então, a líder. Depois, se vocês querem forçar os símbolos, os textos, tanto o texto como os símbolos, ou se vocês querem até chegar ao ponto de suprimir os símbolos quando eles não couberem, eu vou deixar esta opção desligada. Localização do texto, o que é que vocês querem quando o texto não couber na sua posição por defeito, ou seja, vocês têm aqui localizado o vosso texto, não é? Vocês querem sobre a linha de cota, centrado entre linhas de chamada, e quando isso não for possível, o que é que vocês querem que ele faça? Que ele ponha junto à linha de dimensionamento, mas ao lado, se vocês querem sobre a linha de dimensionamento com uma líder ou sobre a linha de dimensionamento sem uma líder. O que eu costumo marcar aqui é sobre a linha de dimensionamento com uma líder. Depois disso, vocês têm aqui o tal fator de escala. Este fator de escala não é sobre o valor da cota, mas é sobre a formatação em si, ou seja, eu tenho todo o meu texto formatado com estas dimensões. Se, por exemplo, eu for plotar este desenho com a metade do tamanho, eu posso aqui aplicar um fator de escala de 0.5 e ele vai diminuir todo o meu texto. Desculpem, se eu for imprimir com a metade do tamanho, o que eu tenho que fazer ao contrário é duplicar o texto, porque senão ele vai ficar com a metade do tamanho. Se eu for, aí sim, imprimir com o dobro do tamanho, eu utilizo um valor para reduzir o texto, para que ele não fique também com o dobro do tamanho. Então, aqui no Overall Scale, vocês podem configurar a escala da formatação do vosso dimensionamento. Depois vocês têm aqui uma afinação possível ainda, que uma delas é localizar o texto manualmente, ou seja, depois de vocês localizarem a cota, vocês vão ter que dar um segundo clique para localizar o texto, e muitas vezes, logicamente, vai sair daquele posicionamento por defeito que vocês configuraram. Eu não costumo ligar esta opção. E depois aqui ainda tem a opção para desenhar sempre a linha de dimensionamento entre as linhas de chamada, e esta eu mantenho ligada para que seja sempre desenhado. A seguir, as vossas unidades. O AutoCAD é um programa universal, não é? É utilizado em várias partes do mundo. Vocês têm aqui várias hipóteses. Nós o que utilizamos é o sistema decimal.
a precisão que vocês pretendem nas vossas cotas. Eu vou deixar aqui com 2 casas decimais, ou seja, se vocês estão a reparar aqui, aparece 14.11. Se eu puser aqui uma casa decimal, já aparece só 14.1 e ele faz os arredondamentos. Vocês também podem ter 4 casas decimais, vocês definem, eu vou deixar com 2 casas decimais. Depois o separador que vocês pretendem, eu costumo utilizar a vírgula, e depois vocês podem aqui ainda pôr, por exemplo, prefixos, aqui aparece antes, ou então um sufixo. Eu estou a trabalhar com milímetros, quero pôr aqui milímetros para aparecer sempre o milímetro nas minhas cotas, mas isto acaba por ser ocupar espaço e confundir o nosso desenho quando não é necessário, porque são dados que vocês podem colocar diretamente na legenda se acharem que é necessário. Este scale factor que vocês têm aqui, este sim é um fator de escala aplicado às dimensões em si. Eu tenho aqui 14.11, se eu puser aqui um fator de escala de 2, ele multiplica o valor da minha cota por 2. Muito sinceramente não são configurações que eu costumo utilizar e não estou a ver quando é que se aplicam. Se vocês quiserem, se calhar, fazer uma peça que é exatamente alguma que vocês já tenham desenhado, mas com o dobro do tamanho e não quiserem fazer toda a peça novamente, talvez seja uma forma de resolver. Vocês ainda podem suprimir zeros, por exemplo, estão a ver aqui este 16.60, se eu ligar aqui o trailing, ele suprime o zero da direita e aparece só 16.6. Eu não costumo suprimir zeros. Por exemplo, uma cota 0.50 apareceria só, se eu tivesse estes dois ligados, apareceria só 0,5. Ou seja, ele suprimiria tanto o zero da esquerda quanto o zero da direita. Eu prefiro ter sempre as cotas todas com as 2 casas decimais, mesmo que o valor seja de 0. Depois disso, vocês têm aqui a unidade, o formato, desculpem, dos ângulos, são ângulos decimais que nós costumamos utilizar, e a precisão que vocês pretendem, se vocês pretendem só o ângulo em si, se querem com minutos e assim por diante. Eu posso manter, por exemplo, um zero, uma casa decimal, não sei se 2 seriam necessárias. E mais uma vez aqui vocês têm a possibilidade de supressão, por exemplo, tem aqui este 60, se eu mandar suprimir aqui o trailing, só aparece 60. Se eu deixar desligado, aparece 60,0. Depois nós temos aqui ainda as unidades alternativas, que é o caso de vocês quererem que, para além da cota na unidade decimal, que vocês queiram que apareça aqui entre símbolos uma segunda cota, por exemplo, em outra unidade que vocês escolham entre aquelas que vocês têm aqui. Esta aqui, por exemplo, são as polegadas. Vocês têm aqui várias opções. Aqui neste caso vocês têm então o valor em polegadas, como é que vocês querem a configuração, por valor pelo qual ele deve multiplicar e assim por diante. Então vocês configuram esta unidade alternativa, por exemplo, se o vosso projeto for ser utilizado num país com sistema decimal e em outro país com outro tipo de sistema. Então vocês podem aqui localizar se vocês querem a supressão, se vocês querem prefixos e sufixos nestas unidades alternativas, se vocês querem que ela apareça abaixo ou depois da cota principal e assim por diante. Eu vou desligar as unidades alternativas e depois vocês ainda têm aqui a questão das tolerâncias. No caso das tolerâncias, vocês vão dizer ao AutoCAD se vocês têm algum tipo de tolerância. Neste caso, ele está a trabalhar com nenhuma tolerância. Se eu puser, por exemplo, uma tolerância simétrica, vai nos aparecer então aqui a nossa cota principal e depois aqui o valor da tolerância que eu pretendo. E vocês depois escrevem aqui o valor máximo e mínimo. Neste caso, eu só tenho um valor configurado, porque eu tenho esta tolerância simétrica. Desculpa. 0,01. Eu só tenho 2 casas decimais. Vamos aqui aumentar, tem que aumentar para 3 casas decimais. E vocês têm ali, então, o valor da vossa cota e depois mais ou menos 0,001, que é o valor da tolerância. Eu posso reduzir aqui e vou pôr aqui só 2 casas decimais, só para vocês verem melhor o valor. E aqui, a escala que vocês querem, a altura da letra, vocês ainda podem pô-la menor, não é? Tá aqui muito pequenininha, vocês escolhem aqui, com 1, considerando que o vosso texto está a 2, vocês têm aqui o fator de escala que ele está a aplicar à altura do texto, é exatamente igual, é 1, ele fica com o mesmo tamanho. Se vocês quiserem, por exemplo, 80% menor a altura da letra, eu ponho aqui 0,8, ela está aqui ligeiramente menor. Depois o alinhamento, ela está aqui abaixo, eu posso pôr no meio,
em relação ao texto principal, eu posso pôr aqui acima em relação ao texto principal, que é o que normalmente se utiliza. Depois aqui vocês têm ainda a supressão de zeros na tolerância. Eu vou deixar aqui desligado a parte da tolerância dimensional e vocês têm novamente aqui o vosso dimensionamento. Acabei a configuração, dou aqui um OK e vou dar aqui um close, só para vocês verem a relação e a diferença em relação àquilo que nós tínhamos aplicado. Então, estas cotas nós aplicamos utilizando o dimensionamento que o AutoCAD tinha configurado. Vou por aqui para o lado exatamente o mesmo desenho. E agora, ele está a trabalhar então com o estilo de dimensionamento que nós acabamos de criar, o estilo de dimensionamento de explicação. Vou aplicar então primeiro linear, deste ponto até este. Quero o meu texto aqui. Quero continuar o dimensionamento no dimensionamento em série, quero até aqui este ponto e depois até aqui este ponto. E tenho aqui o meu estilo criado. A qualquer momento, se vocês vierem aqui, por exemplo, não gostei de alguma coisa, quero alterar, vocês vêm aqui no estilo explicação, vamos modificar. Eu vou reduzir um pouquinho mais a letra, por exemplo. Chego aqui ao text e vou alterar a minha letra, por exemplo, para 1, para ficar menor. OK, close, e ele automaticamente aqui também atualiza. Ela ficou muito pequena em relação ao resto da configuração. Teria que ir novamente ao Manage, desculpem, não é New, é Modify, e aqui teria que também mudar aqui os símbolos, então com um tamanho agora ficaram muito grandes em relação àquilo que eu pretendo. Vou mudar aqui o meu símbolo para 1, aqui também para 1. A extensão da linha de chamada, eu até vou reduzi-la ligeiramente. Eu tenho aqui a minha extensão com 5, vou mudá-la aqui para 4, por exemplo. OK, close. E ele já reduziu tudo ligeiramente, ainda podia reduzir mais. E pronto, em relação às cotas, eu penso que é isso. Vocês agora já têm todas as ferramentas para conseguirem, então, criar o vosso próprio estilo de cotas e aplicá-lo de acordo com aquilo que é o vosso desenho.